Olá pessoal, aqui é o Sentinela e essa é a terceira parte, ou a parte 3, a continuação do áudio que fala do Rei do Norte e como eu realmente acredito que ele não vai invadir sozinho Israel, mas sim com um grande e poderoso aliado. Você já deve ter ouvido falar de Gog e Magog, mas o que talvez você não saiba é que a Bíblia usa Gog e Magog em dois contextos diferentes. Um está em Apocalipse 20, que mostra uma guerra que irá acontecer depois do milênio sabático, e o outro em Ezequiel 38, que tem um paralelo impressionante com Daniel 11:45. Para que você se situe de forma rápida, quem é Gog de Ezequiel 38? Quem que é ele? No livro de A.T. Jones, que se chama A Reunião das Nações, na página 26, ele mostra, através de estudos profundos e historiadores renomados, que Gog claramente é a Rússia. Estude esse livro, estude ele. Na página 27 desse livro, ele escreve: Meseque era um dos, era um dos netos de Noé. Ele passou do país do Eufrates através da Mesopotâmia para o que é hoje a Rússia e tornou-se a origem do povo que se estabeleceu no local e construiu a cidade que agora se chama Moscou, os moscovitas, e que ainda dão o nome à Rússia em todo o Oriente. Magog era outro dos netos de Noé. Ele povoou todo o norte da Ásia, aquela parte que na antiguidade se chamava Sítia, e nos nossos dias é chamado de Sibéria. Isso está escrito em A Reunião das Nações, página 27. Tubal é outro dos netos de Noé. Estabeleceu-se na região que ainda hoje tem o nome de Tobolsk. Ou seja, essas três regiões são a Rússia. Agora, o príncipe de Ros é o chefe de todos estes. E essa palavra Ros é a raiz da palavra de onde provém a Rússia e os russos. Assim, os capítulos 38 e 39 de Ezequiel são a palavra de Deus para todos os povos de hoje, relativo ao lugar ocupado pela Rússia, sua posição e sua carreira nos últimos dias, até o último dia. O relato diz definitivamente que será nos últimos dias, isso em Ezequiel 38, versículo 8. Então, anote aí, para que a gente consiga ser rápido. Quem que é a Pérsia, de acordo com A.T. Jones, nos seus livros onde ele pesquisa, e ele cita vários historiadores ali. Quem que é a Pérsia? Que Ezequiel 38 diz, mostra. A Pérsia hoje é o Irã. Olha que interessante. O Irã é a Pérsia, veja só. E hoje ela representaria os muçulmanos em todo o mundo, certo? Quem que é Cush hoje? Cush hoje é a Etiópia, que na verdade representaria toda a África, certo? Quem que é Puti? Puti é a Líbia hoje. Onde é a Líbia hoje era Puti. Quem que é Gomer? Gomer hoje é a Crimeia. Veja que interessante isso. Quando a guerra começou entre Rússia e Ucrânia, por causa da Crimeia. Veja, porque a Rússia queria anexar a Crimeia ao seu país, certo? Quem que é Togarma hoje? Togarma hoje é a Armênia. Isso tudo está escrito no livro Impérios da Bíblia, página 6, de A.T. Jones, ok? Agora, olha que interessante, está escrito na revista adventista The Present Truth, de 15 de outubro de 1903. Olha o que ela fala, que interessante. O profeta é dirigido a colocar o seu rosto contra Gog, o qual é falado ao longo do capítulo como uma pessoa. Ele é da terra de Magog, o príncipe de Ros, Meseque e Tubal. Olha que interessante. Associados a ele estão Pérsia, Cush, Put, Gomer e Togarma. Magog compreende, veja só que interessante agora, a China, a Sibéria e, na verdade, praticamente todas as possessões russas, desde o Báltico a oeste até as margens do Oceano Pacífico Leste. Você sabe, olha que interessante isso aqui. Ou seja, se você analisar isso direitinho, você irá entender. Pega lá o mapa mundi para você ver o que está localizado entre esses dois mares, esses dois oceanos. Ou seja, se você analisar isso, você irá entender que essa região é composta de Rússia, China, países muçulmanos, África, Coreia do Norte, Índia, etc, etc, etc. Amigo, isso aqui é o que o mundo chama hoje de BRICS. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? BRICS. É claro que o Brasil não está ali tudo, mas naquela época, aquilo tudo ali era
o que hoje a gente chama de BRICS, que hoje o BRICS não é só Brasil, Índia, África do Sul, China, a Rússia, não é só isso. Vários países, no começo desse ano, quiseram entrar no BRICS. Não sei se você ficou sabendo disso, depois você pesquisa. Tem muitos países hoje, principalmente árabes, muçulmanos, países da esquerda descarada, quiseram ingressar dentro do grupo do bloco BRICS. Ok? Depois você pesquisa sobre isso. Eu achei isso aqui muito, muito interessante. Então, olha lá. Gog, ou a Rússia, nesse contexto profético, é exatamente o líder do BRICS. Hoje, o líder do BRICS, se você for analisar friamente, não é o Brasil. Nunca foi o Brasil, nunca vai ser o Brasil. O líder supremo do BRICS é a Rússia. É a Rússia, certo? Não é a China, é a Rússia. Veja só que interessante. Nesse contexto profético, é exatamente o líder do BRICS, o líder dos países da esquerda política descarada. A palavra Gog é um título de rei, assim como a palavra faraó no Antigo Egito ou César na Antiga Roma. Portanto, quem que é Gog hoje? Quem é o líder? O rei da Rússia hoje? Quem que é? Isso mesmo. Hoje, Gog é Putin. É o Putin. Hoje, Gog é o Putin. Na revista adventista Review and Sabbath Herald, de 8 de outubro de 1901, diz o seguinte: mas as escrituras referem-se mais explicitamente à Rússia, no 38º e 39º capítulos de Ezequiel. Aqui, o Senhor reconhece que a Rússia não é apenas uma nação poderosa, mas uma líder de nações no conflito final. Agora eu lhe pergunto, não é exatamente isso que estamos vendo hoje? Aqui está delineado que nações se aliarão à Rússia quando for dado o golpe final, no qual ela espera ganhar o domínio do mundo. Não é exatamente o que ela quer? A Rússia não quer o domínio do mundo? Amigo, é exatamente isso que está acontecendo hoje. Vamos então comprovar o que sabemos agora com Ezequiel 38, de 1 a 23. Presta bem atenção porque isso aqui é muito, muito interessante. Então diz o seguinte, versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog. Quem que é Gog, você lembra? Hoje é Putin. Terra de Magog, que hoje seria o BRICS, países da esquerda descarada, certo? Príncipe e chefe de Meseque e Tubal, ou seja, todas as regiões da Rússia, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, ou seja, Putin. Mas sabemos, veja só que interessante isso aqui, mas sabemos pela história que não é o Putin que comanda a Rússia. Nunca foi e nunca será. Mas sim os jesuítas e, por consequência, o papado. Por isso, podemos ver Gog também como o papado por trás das cortinas. Ok? Então, assim, pelo Putin, no caso, seria o laranja, a marionete, o fantoche que o papado usa para fazer aquilo que ele deseja fazer com o mundo, mas ele ficando de inocente e não parecendo ele culpado. Mas nós sabemos quem controla o mundo hoje. Então, Gog, nós também podemos ver Gog como o papado. Então, continuando aqui. Príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Versículo 4. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Versículo 5. Vai acompanhando comigo aí na sua Bíblia. Persas. Quem que são os persas? O Irã. O Irã está se alinhando hoje com a Rússia, não está se alinhando hoje com a Turquia, o Rei do Norte, não está se alinhando hoje com Gaza, com os palestinos, com os muçulmanos, não está se alinhando hoje? Etíopes. Quem são os etíopes hoje? A África, certo? Vamos falar todo o continente africano ali. E os de Puti, com eles, todos com escudo e capacete. Versículo 6. Gomer. Quem que é Gomer? Gomer, nós vimos já, é a Crimeia. E todas as suas tropas. A casa de Togarma. Quem que é Togarma? Armênia. No extremo norte. E todas as suas tropas. Muitos povos contigo. Presta atenção. Muitos países com ele. Muitos países com a Rússia, com o Putin. Não é o que está acontecendo hoje? Ou seja, um bloco de países juntos guerreando contra alguém e que tem como líder a Rússia. Quem que é esse país que eles vão querer guerrear? A gente vai ver agora. Vai acompanhando e fazendo o paralelo hoje com o que estamos vendo acontecer aí. Ok? Veja só esse, o paralelo aí, vai conectando os pontos. Versículo 7. Prepara-te e dispõe-te, tu e todas as multidões do teu povo, que se reuniram
a ti. Ou seja, um bloco de países. Seria então o BRICS? Tá vendo? Todas as multidões do teu povo que se reuniram a ti, isso é muita gente. Isso é muitas nações juntas. E eu acredito que é o BRICS. E serve-lhes tu de guarda. Olha que interessante isso aqui. A Rússia hoje não está assumindo esse papel? Proteger os países do BRICS das ameaças, das supostas ameaças da OTAN? Vai conectando os pontos aí. Vai lá. Versículo 8. Depois de muitos dias serás visitado no fim dos anos. Que fim dos anos é esse? Esse é o tempo do fim, meu amigo. Aí continuando, virás a terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Que terra se recuperou da espada? Foi congregada de muitos povos, depois da Segunda Guerra Mundial. Que país é esse? Sendo que, sendo que antes, aquele lugar ficou praticamente deserto por séculos. Isso mesmo, meu amigo. Sabe quem que é essa terra? É Israel. Continuando. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações. Amigo, isso é muito preciso. A terra de Israel foi tirada das nações que viviam ali. Era uma terra dividida entre os muçulmanos. E é exatamente esse o motivo da guerra hoje, naquela região. Os muçulmanos querem aquela terra que foi tirada deles. Entendeu a precisão profética? É muito preciso. Continuando, em todas elas habitarão seguramente. Versículo 9. Então subirás, virás como uma tempestade, farteás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Isso aqui é a Rússia e todo o bloco do BRICS, não tenha dúvida. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras do teu coração, e maquinarás um mau desígnio, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, presta atenção, repouso, não morada, que habitam seguros, veja, habitam seguros, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas. Eu realmente acredito que isso seja uma descrição dos países de primeiro mundo que a OTAN que compõem a OTAN. Países onde existe segurança, não existem muros, que simboliza não precisa de muro porque eles não têm problemas com violência, né? São organizados, prósperos, enfim. Então eu acredito que essa aqui esteja descrevendo a OTAN. Vamos lá. Versículo 12. A fim de tomar o despojo, adquirir a riqueza e o poder desses países. Olha que interessante. E para arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se acham habitadas, ou seja, Israel, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra, ou seja, como se fosse um líder. Ou seja, não é a OTAN, se une para guerrear contra os BRICS. Versículo 13. Seba e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro? Para tomar o gado e os bens? Para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog, lembre-se, aqui pode ser tanto o Putin como também o papado. Continuando. Assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Presta atenção aqui. Essa aqui é a primeira vez no texto que o nome Israel é mencionado e ainda se acrescenta meu povo. Entenda que aqui Deus não está falando da terra deserta, ou seja, um país, uma localização geográfica, mas sim do seu povo santo nos últimos dias. Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso. E subirás contra o meu povo Israel. Presta atenção, novamente mencionando o meu povo Israel. Isso não é um país, mas o remanescente em todo o mundo. Como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, então presta atenção aqui, ele fala últimos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Esse texto é muito interessante. O que está aparecendo aqui é que essa invasão do país Israel acontece junto com a perseguição e até mesmo o decreto de morte contra o povo de Deus, que se recusa a guardar a lei dominical, e Deus permite que isso aconteça para que os gentios vejam tudo isso e saibam que Deus existe e o fim chegou.
Versículo 17. Assim diz o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Olha que interessante, aqui mostra que Gog não é somente Putin mesmo, mas também o papado, sobre quem os profetas profetizaram dos largos anos de perseguição, o período da abominação desoladora, e que Deus disse que traria ele de volta para atormentar o povo de Deus ainda um pouco mais. Quem que é? Isso mesmo, papado. Versículo 18. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog, Gog seria o papado ou Putin, contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, ou seja, a porta da graça irá se fechar. Porque disse, no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel. De tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, ou seja, o mundo todo. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Meu amigo, aonde você já viu esse texto? Eu lembro que o Espírito de Profecia fala que a terra, ela viu a terra se movimentando como se fosse ondas do mar, como se fosse marolas. Imagina a terra se movimentando como marolas em um terremoto. Versículo 21. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue. Olha que interessante. E uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva. Olha que interessante. Fogo e enxofre farei chover sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. O que é isso? Exatamente, são as últimas pragas. Versículo 23. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Ou seja, o mundo então saberá que existe sim um Deus Criador e que o fim chegou. Isso está em Ezequiel 38, de 1 a 23. Então, meus amigos, lembrando que esta leitura de Daniel 38 tem uma parte baseada em história, em informações tiradas do livro do H. Jones, e o desenrolar dela é um estudo meu pessoal, baseado no que estamos vivendo e vendo hoje. Se isso acontecerá exatamente assim ou não, só o tempo dirá. Tendo em mente que o Espírito de Profecia não comenta praticamente nada de Ezequiel 38 e 39. E isso acaba me deixando bem intrigado. Por isso, fiquemos atentos no desenrolar da história. E à medida que as informações novas forem aparecendo, iremos atualizando os estudos. Até aqui, tudo indica que o Rei do Norte literal, ou seja, a Turquia, irá para a guerra contra Israel. Com o apoio do seu grande aliado Gog, ou seja, a Rússia, Putin e o papado, junto com o BRICS. Nessa guerra, a OTAN irá defender Israel, derrotar o Rei do Norte, o BRICS. Ainda não se sabe se isso acontecerá em duas fases, aonde a Turquia irá invadir sozinha primeiro e depois virá junto com Gog, ou se virá junto com Gog logo na primeira invasão. E assim, logo em seguida, virão as pragas. De uma forma ou de outra, sendo assim que tudo acontecerá ou não, tudo isso mostra, mais do que nunca, a proximidade da volta de Jesus e como devemos nos preparar urgente para isso. Fiquemos então atentos e em comunhão com Deus. Até a próxima.